Bom, vamos lá. Com a lesão do Germancano, a torcida do Fluminense não fala em outra coisa que não seja a chegada de um centroavante. E, cara, não tem jeito, né? Ontem à noite aqui na live a gente tentou ficar pensando em nomes que o Fluminense pudesse buscar e tal. E, não, cara, com o dinheiro que a gente tem, com a possibilidade de investimento que o Fluminense tem, não tem tantas opções assim no mercado não, tá? A situação ficou complicada. Você tem o artilheiro do Brasil na temporada 2025 e no estalar de dedos você perde o artilheiro do Brasil. E aí o nome mais falado na torcida tricolor tem sido a volta do John Kennedy, né? André, o Fluminense tem que trazer o John Kennedy de volta. O Fluminense tem que trazer o John Kennedy de volta. E eu já tinha explicado na live de ontem à noite, falei, galera, não é assim, né? Não é futebol manager, isso é um negócio. O Fluminense emprestou. Dá pra trazer de volta, não dá? Então, cara, dá. Dá pro John Kennedy voltar, André? Dá. Mas não depende da gente. Não depende da instituição Fluminense Futebol Clube pro John Kennedy voltar. Mas é possível ele voltar, André? É possível. O GE fez uma matéria hoje, explicou isso, eu vou trazer aqui também. E a outra parte desse vídeo, são dois assuntos desse vídeo, né? É que o Fluminense obteve receita recorde no ano de 2024. O Fluminense apresentou o seu balanço e teve receita recorde. Cara, pô, o Fluminense arrecadou quase 700 milhões de reais e fechou no superávit, tá? Só que a pergunta que eu faço é, dá pra repetir isso? A gente vai conseguir repetir isso em 2025, 2026? Dá pra repetir isso com constância? Com essa receita recorde, com esse superávit, dá pro Fluminense não virar SAF, pagar suas dívidas ou não? Vamos tentar entender isso aqui, tá bom? Vamos lá pro vídeo não ficar muito longo, porque esse vídeo deve ser um pouquinho, deve ter uns 15 minutos aí pelo menos. Vamos começar logo o que interessa. Só queria pedir pra você se inscrever aqui no canal. A nossa meta de 200 mil inscritos até o Mundial de Clubes, ela é palpável. Eu sinto que dá pra segurar os 200 mil até a estreia do Fluminense no dia 17 de junho. Então a gente tem aí, hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado no Brasil. Então a gente tem 47 dias, 46 dias aproximadamente para chegarmos aos 200 mil. Então vambora, galera. Se inscreve aí e compartilha os vídeos para dar tempo. Valeu? Vamos lá. Vamos começar a falar aqui sobre o JK. Sem Cano, Fluminense pode solicitar a volta do John Kennedy? Checamos. Argentino desfalcará o tricolor por até 6 semanas devido a uma lesão grau 2 em ligamento do joelho esquerdo. Isso aqui a gente falou sobre isso ontem, né? Neste momento, Everaldo é o único centroavante disponível no elenco. Olha que situação que a gente tá, hein? Bastou a notícia sobre a lesão do Cano ser de conhecimento público para o nome voltar à ponta da língua dos torcedores do Fluminense. John Kennedy. Nas redes sociais e vira e mexe também nos estádios, tem quem peça pela volta do autor do gol do título da Libertadores. Mas ele está emprestado ao Pachuca. É possível? A resposta é não, segundo o GE, pelo menos se depender do Fluminense. É o que eu falei. É possível ele voltar, só que não depende do Fluminense. Calma aí, deixa eu aumentar aqui, porque tá cortando aqui o texto, né? Não que dependa do Fluminense, mas é possível ele voltar. E vocês vão entender aqui agora, tá? Como há uma opção de compra vinculada ao empréstimo do John Kennedy, não existe a possibilidade de o Fluminense solicitar o retorno do atacante. O valor para a compra em definitivo é de apenas, cara, 6 milhões de dólares, né? Por 70% dos direitos do Urso. A única possibilidade do John Kennedy retornar, então então não fala que não é possível a volta dele. Porque lá em cima você fala, é possível a volta do John Kennedy? Não. E aqui embaixo, a única possibilidade, então existe a possibilidade do retorno dele. Com todo o respeito, deixa eu ver aqui quem assina a matéria. São os 3 setoristas do Fluminense que eu respeito muito, gosto, né? São profissionais de alto garbo e elegância, mas eu discordo particularmente aqui. Aqui, ó, a resposta é não. Aí aqui embaixo, a única possibilidade, então tem possibilidade. Só que não depende do Fluminense, né? A única possibilidade de John Kennedy retornar ao Fluminense antes do prazo é se o Pachuca informar ao Fluminense que não conta mais com o atacante e que deseja devolvê-lo. Nesse caso, o tricolor também teria que aceitar o retorno. Se é o objetivo do clube, ele vai aceitar, né? Se é que é o objetivo do clube, também não sei se o Fluminense tem interesse na volta do John Kennedy.
ou se isso é coisa só da torcida, né? Como ele está em alta no México, tal movimento é improvável. Não tá tão em alta assim não, hein? Não tá tão em alta assim não. O John Kennedy virou reserva lá no Pachuca, tá? Ele não está tão em alta assim não. Uma devolução agora por parte do Pachuca realmente é improvável. O Pachuca chegar e falar, vou devolver o John Kennedy, toma ele de volta. É improvável. Mas se o John Kennedy pedir? Se o John Kennedy demonstrar interesse? Se o John Kennedy, por um acaso, sei lá, tudo é possível, abrisse mão de dinheiro, se o Fluminense pagasse algo ao Pachuca, ou descontasse o valor do empréstimo, sei lá, cara, é negócio, tudo é possível. Quando o GE fala que não é possível, é como se não existisse possibilidade, mas essa possibilidade existe. Só não depende da vontade do Flu, sacou? Mas existe, tem como, é negócio, é futebol, é business. Desde que o John Kennedy quisesse, né? Primeiro passo, o John Kennedy tem que querer. Porque ele poderia pressionar a direção do Pachuca a falar que não quer ficar mais lá, quer ir embora, quer rescindir, devolve, eu não quero. Cara, a gente já viu coisas no futebol, né, que poderiam fazer isso aí acontecer. Mas o primeiro a querer teria que ser o John Kennedy, tá? Também é preciso destacar que esta situação só poderia acontecer na janela especial da Copa do Mundo de Clubes, de 1º a 10 de junho. Isso porque as janelas nacionais e internacionais de transferência estão fechadas nesse momento. Ou seja, para isso acontecer, também não vai ser hoje. Teria que ser nessa janela aí de quem vai disputar o Mundial, entre 1º e 10 de junho, tá? Então é difícil, André? É. É improvável? É. Mas é possível? Sim, é possível. Vocês acabaram de ler aí agora. Só não depende do Fluminense. Dependeria muito mais da vontade do John Kennedy e uma negociação com o Pachuca do que qualquer outra coisa. Mas sim, é possível. Não é impossível. Não, é impossível o John Kennedy voltar. Não, não é. É possível sim. Só não depende do Flu. Beleza? Vamos aqui ao próximo assunto. Aproveitar que a gente está aqui no GE. Vamos aqui ao próximo assunto. O Fluminense soltou uma nota, mas eu prefiro ler a matéria aqui do GE, que está mais explicadinha, matéria jornalística, né? Do balanço do Fluminense em relação ao balanço de 2024. Ó. Balanço do Fluminense tem a receita de 684 milhões. Cara, eu juro por Deus, eu lembro quando o Fluminense arrecadava 100 e poucos milhões, 200 e poucos milhões. Essa receita ela foi mais do que triplicada nos últimos anos. Com a alta na venda de atletas. Né? A venda de atletas, a melhora na venda de atletas, e não as doações que eram feitas antigamente, fizeram a gente chegar nesses valores aí, ó. Clube afirma que receita operacional é recorde. Superávit é de 114 mil. 114 mil. Ou seja, o lucro, entre aspas, é de 114 mil. Mas a dívida subiu para 865 milhões. Eu não consigo entender essa conta. Realmente a minha ignorância na parte contábil não consegue fazer eu entender e com certeza a maioria dos torcedores tricolores também não entendem. Como é que você fecha no verde, entre aspas, 114 mil, entre aspas, de lucro e aumenta a tua dívida em milhões? Porque a dívida do Fluminense em 2023 era de 700 e poucos milhões. Agora foi para 800 e tal. Com certeza, agora em 2025 chega a 1 bilhão. Isso tendo lucro. Isso tendo a receita recorde. Esses números não entram na minha cabeça, mas eu admito que a minha ignorância no assunto fala por si, tá? Então eu não vou nem criticar, eu não vou nem reclamar de nada nesse instante, porque realmente eu não entendo, eu não consigo entender como é que você tem o lucro que eu quero dizer, pessoal, sobrou dinheiro ali, o superávit, e a tua dívida aumenta. Bom, vamos lá. O Fluminense divulgou nesta quarta-feira, de madrugada, tá? O Fluminense lançou essa nota aí, 1h da manhã. Não consegui entender muito porquê também. Mas enfim. O Fluminense divulgou nesta quarta-feira o seu demonstrativo financeiro referente ao ano de 2024. No documento de 43 páginas, auditado pela empresa BDO, o tricolor dá destaque para a receita de 684 milhões. Isso aqui é fantástico, tá? Citada como recorde na história do clube dentro de seus valores operacionais. A dívida é de 865 milhões. Vamos lá. Um dos motivos desta crescente na receita tem a ver com a venda de jogadores. No balanço de 23,
O Fluminense divulgou uma arrecadação de apenas 16 milhões de reais em negociações. Nossa Senhora. Só 16 milhões de reais? Já em 2024, o valor é de 268 milhões. O Fluminense não vendeu ninguém em 2023. Eu sei que a gente segurou o André e tal, o Nino, mas não teve ninguém base, nada. Luiz Henrique foi em 22, né? 23 a gente não vendeu ninguém. Olha o salto de 16 para 268. O número é alavancado principalmente pelas saídas de André, 132 milhões, e Alexander, 56 milhões. Ao todo, cerca de 72 milhões foram registrados como compras de jogadores. Aí aqui está uma parte do documento, né? As vendas, as compras e tal, mais documento. Isso tudo está no site do Fluminense, tá, pessoal? Por outro lado, o passivo que envolve a dívida do clube passou de 822 milhões para 865 milhões. Ainda que o valor absoluto tenha crescido, a questão não causa grandes temores ao Fluminense, que entende o crescimento da dívida muito baixo, se considerados os juros sobre ela. Apenas com a correção da taxa Selic, a dívida teria ultrapassado 1 bilhão. Fato que não ocorreu devido a medidas de contenção de gastos do tricolor. Vamos lá. Outro ponto de destaque no documento tem a ver com o superávit de 114 mil. As cifras são comparadas ao registro nos balanços de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, em que a maioria deles apresentou déficit operacional. Por exemplo, o Palmeiras teve um superávit de... Cara, vou até botar o óculos. É isso mesmo? É isso mesmo? O Palmeiras teve um superávit de 198 milhões. Palmeiras teve um lucro, entre aspas, de 198 milhões. E foi o único, tá? Foi o único, não. O Fluminense teve esse superávit aqui de 114 mil. E o restante, tudo déficit. Ou seja, prejuízo. Flamengo, 3 milhões. Internacional, 35 milhões. Fortaleza, 80 milhões. Santos, 105 milhões. Cruzeiro, 169 milhões. Olha as SAFs aí, tendo prejuízo. Corinthians, 182 milhões. E São Paulo, 280... Meu irmão, São Paulo aumentou em quase 300 milhões a sua dívida. Em um ano. Em um ano. Outros aumentos de receitas listados pelo Fluminense têm a ver com o plano de sócio-torcedor. De 56 milhões em 2023 para 69 milhões em 2024. Isso aqui eu também não consigo entender, tá? Mas se o Fluminense colocou lá, tá lá no portal da transparência, ok. Isso aqui eu não consigo entender. Porque a gente perdeu quase ou mais de 20 mil sócios. Talvez tenha uma explicação. Porque o bilhete dobrou, né? O sócio futebol, que era 80, passou para 160. Talvez seja isso. Dobrou o valor que cada um de nós pagamos e mesmo que tenha saído muita gente, como o valor dobrou, o Fluminense acabou arrecadando mais. Essa diferença de 13 milhões aqui deve ser oriunda disso. Isso aqui tem uma explicação, acabei de lembrar agora. O documento apresentado pelo Fluminense também mostra uma crescente do clube entre as marcas mais valiosas do futebol brasileiro. Segundo a empresa Sports Value, o tricolor saltou do 12º lugar em 2020 para a 5ª colocação em 2024, com uma valorização de 185% no período, de 45 milhões de dólares para 129 milhões de dólares. Isso aqui tem que ser elevado em consideração na hora de vender o clube, tá? Na hora de vender o clube. E não vender o clube por 500 milhões, como foi declarado aí, como saiu, né? Se é que aquilo é verdade também. Então o Fluminense saiu do 12º clube mais valioso do Brasil pro 5º. E quer ser vendido por uma merreca? Não dá, né? Não tem condição. Em carta, o presidente Mário Bittencourt destacou a maior receita da história do clube e afirmou que o ano de 2024 foi um dos mais desafiadores de sua trajetória. Também agradeceu aos que dividem a tarefa de conduzir o Fluminense pelo êxito na superação das dificuldades. Então tá aí, pessoal. Quem quiser saber mais detalhes desse documento, dos números, isso tudo aí tá postado no portal da transparência do Fluminense. Tá legal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei que ia ser 15 minutos, 14, cravei, hein? 14 e pouquinho, vai terminar com 15 agora. Se você puder deixar aquele likezão e se inscrever no canal, eu fico muito grato. E ó,
Usa aí os comentários do vídeo para você poder escrever o que você quiser, beleza? É claro, dentro do respeito, sem palavrão e sem ofensa a nada e nem a ninguém. Valeu? Tamo junto, forte abraço, saudações tricolores.